Canal Pretos FC aqui no YouTube, sempre um prazer conversar com vocês. Vocês já podem curtir o nosso vídeo e também ativar o sininho para que vocês recebam conteúdos exclusivos do nosso canal. Já passamos de 3 mil inscritos em 2 meses de canal. Para nós é uma alegria muito grande, para mim, para o Ricardo Storelli, para o Fábio Pucci, nessa nossa equipe que faz o canal Pretos FC para você. Sempre trazendo também entrevistas, além de opiniões, bastidores, informações, histórias também do jornalismo. Hoje o nosso convidado é o Roberto Rojas, chileno, dá para dizer que é um misto de chileno com brasileiro, porque ele já está aqui no Brasil há um bom tempo. Prazer em revê-lo, em recebê-lo, Roberto Rojas. Muito obrigado, uma honra para nós. Viu? Obrigado pelo convite e pronto para falar algumas coisas do futebol. Yes. E sempre é muito legal ficar passando para o pessoal que está ali em casa todas as coisas que passam entre linhas dentro do futebol. E você é uma pessoa que tem uma experiência vasta nesse sentido. Muito obrigado, muito obrigado. E um prazer de novo estar contigo. O prazer é todo nosso. A gente tem que valorizar muito a história de quem jogou muito no futebol. E o Roberto Rojas foi um grande goleiro, Você começou aonde no Chile? Só para a gente fazer um desenho. Qual time? Eu comecei ano 73, bem nos problemas de chuva. Na ditadura chilena? Aí eu fui a fazer um teste num time da Força Aérea e eu fui como juvenil. Pensei que ia... Só que o teste foi com os profissionais e o técnico do time profissional, porque o time da Força Aérea estava em primeira divisão naquela época. Já me aceitou de um dia para outro e aí comecei como quarto goleiro do time profissional. Eu já tinha 16 anos. 16 anos. Então, para mim foi uma parada difícil. Foi com um menino de 16 anos e eu não tive base. Não vinha de categoria de base para já ser incluso no time profissional e graças a Deus as coisas se foram dando de forma muito natural, passo a passo, com muito sacrifício. Imagina, desde o ano 73 eu lembro que eu não tinha nem luva para treinar. Os jogadores, os outros goleiros que já tinham uma trajetória no futebol chileno me davam 1, 2 luvas para treinar e para jogar em juvenil, porque treinava com o time principal. Sim. Mas jogava no fim de semana no juvenil. Então, foi uma coisa bem natural e com muito trabalho, graças a Deus. E aí depois, no ano 81, Colo-Colo me contratou, acabou o time da Força Aérea. Aí passei para Colo-Colo, no qual fiquei até 87. Depois joguei 2 anos no São Paulo, na época do Sila, Raí, aquela turma toda. Massa do São Paulo. E aí era você e o Gilmar Rinaldi. Exato, foi o Cilinho que me trouxe naquela época, e aí em 79 já sempre na seleção principal desde o ano 80, inclusive participei do Mundial de 82, não fui para o Mundial porque eu fui o quarto goleiro, goleiro, então não fui para o Mundial, mas enfim, me serviu. Toda a turma que foi para o Mundial depois já não conseguiu se manter na seleção. Sim. Inclusive o goleiro principal, e aí já era titular em Colo-Colo e aí fui jogando o caminho. Você começou em 73, bem na época da ditadura chilena, né, de Augusto Pinochet, imagino difícil, né? Inclusive o estádio ficava dentro do quartel da Força Armada, da Força Aérea. O estádio do clube. Então a gente vivia tudo isso. Imagina, essa turbulência complicada. Eu nasci em 70, eu só tinha 3 anos, mas a gente conhece a história do governo de Salvador Allende, quando ele é deposto, né? E aí a ditadura do Augusto Pinochet toma conta e dura até 89, a ditadura, né? Isso, até 89, 90 que ele se vinculou, depois passou a ser militar, passou a ser um senador civil e aí foi... Imagina, e o Estádio Nacional é grande história, ele foi colocado como um local para prisioneiros. É que naquela época não tinha um local para pôr esse tipo direcionar esse tipo de pessoa em algum lugar específico e lamentavelmente foi no Estádio Nacional. Que eu falo assim, não é pelo Estádio Nacional, senão lamento muito pelas pessoas que estiveram lá. O Estádio Nacional é uma coisa material, que vai ser de por sempre uma coisa ruim para nós chilenos. Mas as pessoas que ficaram lá, acho que isso
Alguém tinha que ser responsável disso e que nunca passe mais em nenhum país, porque foi muito triste. Muito triste. 16 anos de ditadura, 16 anos. E foi dura demais. Eu imagino que foi duro. E aí você pegou a geração que foi, na Copa de 74 você tinha 16 anos. Claro, não. Aí não deu. Aí eu vi Elias Figueroa na seleção. Dom Elias Figueroa, Carlos Caselli e entre outros também. Mas eu sempre eu assisti futebol. Sim. Por exemplo, eu com 10 anos, eu andava 10 quilômetros para ver o Colo-Colo jogar e eu não tinha dinheiro para entrar no estádio. Entrava no intervalo, porque os portões ficavam abertos no intervalo e aí eu conseguia entrar. Mas era todo domingo, né? Até porque naquela época o Colo-Colo podia estar perdendo 2-3-0, mas no segundo tempo virava para 4-3, para 3-2, enfim. Então eram os melhores momentos. E depois me encontrei jogando no Colo-Colo com muitos jogadores que eu via desde a arquibancada, como Carlos Caselli, como Figueroa, depois da volta que ele passou por o Internacional, foi para o futebol americano. Aí ele veio para o Palestino. Veio para o Palestino, depois chegou no Colo-Colo, quando eu estava lá. Então, todas essas figuras eu tive, graças a Deus, compartilhei com ele. Aí eu fiquei no futebol até a era Zamorano, né? 98. Do Mundial da França. Ivan Zamorano, inclusive em 89 ele estava, mas era muito jovem. Ele tinha 17 para 18 anos. Eu entrevistei ele na Copa América agora. É uma grande figura o Zamorano. Nossa. Ele está trabalhando numa rede de televisão na Miami. Isso. É uma grande figura, um cara muito atencioso conosco, que foi um baita jogador. Jogou no Real Madrid, na Inter de Milão. A safra dele e do Sala, né? E aí foi em 98, caíram pro Brasil, né? Isso, na França. Aliás, Rojas, já aqui a gente conversa de tudo, né? Reza a lenda que recentemente é o seguinte: sempre que o Brasil estava em crise, era só pegar o Chile para acabar com a crise na seleção brasileira, né? É verdade, é verdade. É um negócio impressionante isso. O Chile, quando enfrenta o Brasil, não o histórico, os números não mentem, estão ali, né? Pela história que o Brasil tem a nível mundial. Só que de um certo espaço dentro do futebol, um curto espaço que tem alguns anos atrás, a coisa tem mudado. Claro, o resultado talvez não tenha sido muito favorável para o Chile, claro, mas as condições, hoje se joga de igual para igual. O Chile foi bicampeão da Copa América. Então as coisas têm mudado. Não só no Chile, no futebol, você vê o caso da Venezuela, o que progrediu. Porque a Venezuela é o que é Bolívia hoje, né? Saco de pancada. Só que eles, a consciência deles, aos poucos não perdíamos 5-0, depois 3-0, e hoje não. Hoje nas eliminatórias tem ganho de times importantes dentro das eliminatórias fora de casa. Então ele tem progredido muito. Eu me lembro assim, na Copa de 62, que foi no Chile, né, o Chile foi semifinalista contra o Brasil. Isso. E o Brasil ganhou do Chile 4-2, no jogo que é considerado o maior da carreira do Garrincha. O Garrincha acabou com o jogo, foi em Vinha Del Mar. Isso na semifinal. Aí o Brasil foi campeão em 62 no Chile. O Chile já sediou a Copa do Mundo, para quem não conhece a história. Depois, em Copas, o Brasil pegou... E em 62, deixa uma coisinha. O Chile tinha 5 anos, tinha fazia um ano que estava se recuperando de um grande terremoto. É verdade, o terremoto. Então, o povo do Chile se uniu de tal forma, porque o Chile não tinha nada, mas o pensamento nessa época era assim: nós não temos nada, mas igual queremos fazer uma Copa do Mundo. Que legal. E dentro das condições que se deram de forma sem grandes investimentos, porque também não se podiam fazer, porque se perderam cidades no terremoto, Chile conseguiu, por lo menos, realizar uma Copa do Mundo digna, né? Não, digna fora e dentro do campo, dentro do que se podia fazer, né? Terminou em 4º lugar o Chile, o Brasil foi campeão, a Tchecoslováquia, né, a antiga Tchecoslováquia, acabou em 2º. E na semifinal o Brasil enfrentou o Chile e o Garrincha era para não ter jogado. O Garrincha já tinha sido expulso no jogo das quartas de final, mas aí numa manobra política, né, da antiga CBD, com Paulo Machado de Carvalho, que era o chefe da delegação, o cartão vermelho do Garrincha foi anulado e o árbitro sumiu. Lembra disso? Sumiram com o árbitro também. Bastidores do futebol, onde o Brasil também era favorecido. Aí tem o de 98, que foi na Copa da França. Da França, que foi a turma de Zamorano Sala, né? 4-1. Exatamente. 4-1 pro Brasil. E aí o Zamorano e Sala jogavam muito, mas o time do Brasil era muito forte. Com Ronaldo Nazário, com Bebeto, com Leonardo, Denilson, Rivaldo. E aí fez 4-1. A maioria tinha sido campeão mundial em 94. Isso. E a metade desse time jogou em 98. E aí vamos pra Copa de 2010.
2010, eu estava lá nesse jogo, Brasil e Chile nas oitavas. O Chile caiu num grupo com Espanha e Suíça. Isso. E conseguiu passar em segundo. Aí, Isso é uma grande campanha. aí pegou o Brasil nas oitavas e tomou 3-0. E caiu de novo. E aí virou aquele negócio. É só dar uma crisezinha no Brasil, pega o Chile e arruma a casa. Mas em 2014 mudou. A coisa começou a mudar. O Jorge Sampaoli mudou a forma de ver o futebol eu na acho que seleção? Bielsa mudou um pouco, né? Mas essa construção desse time que hoje já está passando, né? Sim. O momento deles, começou com a Sub-17. A maioria desses meninos participaram do Sul-Americano Sub-17 e aí a maioria deles foi jogar na Europa. Um para lá, outro para cá, enfim. E aí começou, depois veio o Bielsa a pôr um trabalho coletivo e quem pôs a cartada final foi o Sampaoli, né? Mas tudo precisa de uma construção de time, né? Sim. E esse time foi construído na Sub-17. Claro que você tem que pegar peça aqui e lá, mas a maioria desse grupo que está hoje participaram dessa época. Querendo ou não, essa geração levou o Chile às oitavas em 2010. Não, e foi no jogo aqui no Mineirão. No Mineirão, que foi um sufoco, né? Caiu nos pênaltis. Que foi um sufoco. Merecia ganhar. O Pinilha, que jogou no Vasco da Gama, chutou a bola na trave no segundo tempo da prorrogação. Aí nos pênaltis o Brasil eliminou o Chile. Mas o Chile chegou às oitavas de final, que há muito tempo não chegava. Né? Muito tempo não chegava. Aí foi bicampeão da Copa América, em 2015 e 2016. Mas em 2018 não conseguiu a classificação. Na tua opinião, por quê? Os jogadores ficaram muito grandes, se sentiram... houve uma certa arrogância ou não do Chile? Eu acho que, por exemplo, na última imagem da Copa América agora, eu estranhei muito que eles estivessem muito exaltados em todos os jogos, né? Se impor mais pela conversa, no grito, que pelo futebol que eles vinham trabalhando em outras missões da Copa América. E isso não fez bem para o grupo. O grupo, além de uma condição física já que não acompanha, desde a época do Sampaoli, que era um rendimento físico muito alto, nessa Copa América já o nível físico baixou um pouco, até por causa da idade de muitos jogadores desse mais time. Velhos já, né? Mais velhos, então. E faltou isso, eu acho que mais trabalho de grupo. Se pensou muito em trabalhar na individualidade, mas esse time não tem craque. Esse time, toda essa fase que Chile viu nos últimos 10 anos, não tem jogador assim, um fora de série. Sim. Tem bons jogadores que se juntaram com um bom time. E como time tiveram seus frutos, seu rendimento. Sim. Então, isso é o que se esperava do Chile. E Chile não conseguiu nessa última Copa América. E isso estranhou muito também dentro do que tinha se planificado, porque também se pensava em uma renovação. Eu não vi muita renovação. Quase nada. Né? Eu vi uma renovação, por exemplo, o caso do Arias, goleiro, mas não foi uma renovação porque o Cláudio Bravo não pode jogar mais na seleção, que era o titular de outros campeonatos, senão porque estava machucado. Então eu não vejo como renovação. E dos jogadores na linha que também não vejo como renovação, até porque já tinham participado em outras Copa América. Então, eu acho que o projeto, nesse sentido, não foi bem elaborado. Então, certamente, o Chile deve ter dificuldade. E vai ter mais dificuldade no futuro, porque já as pernas, a parte física não te acompanha ao alto rendimento que exige o futebol hoje. Você colocaria o Vidal ou o Sanches? O Vidal é um caso diferente, né? Porque você colocaria assim, se você pegasse uma seleção de todos os tempos do Chile, eles entrariam? Eu botaria 3. Cláudio Bravo, né? Bravo, goleiro. O Vidal e o Alexis Sánchez em seu melhor momento, apesar que Alexis não esteve no melhor momento nessa última Copa América. Mas eu botaria os 3 em uma lista de grandes jogadores que Chile tem participado em Copa América e Mundial. E o Valdívia, que jogou no Palmeiras aqui? Valdívia me parece que tinha um problema físico, além de um rendimento técnico, né? Porque esse clube também não tem rendido 100%, aí o técnico da seleção optou por não trazer. E tinha problema físico também. Esse jogador, ele tecnicamente ele era muito fora de bom. Série. Mas Prepson, eu te falo, melhor, vamos ir um pouco mais atrás no tempo, era Pizarro. Um que jogou na Roma. Eu lembro, baixinho. Gente, esse jogador, se tivesse tido um trabalho lá atrás, físico, até porque está jogando até agora, com a idade que ele tem. Gente, esse era um fora de série.
O Valdívia... Mas a parte física não acompanhava. Você machucava muito. O Valdívia é tecnicamente brilhante. Chegou no Palmeiras em 2006, ele tinha o quê? 20 anos. Que foi a melhor época. Foi a melhor época dele. Exatamente. E depois, na segunda passada pelo Palmeiras, já não teve o mesmo rendimento. Aí, um caso já mais pessoal, né, do jogador, o que realmente aconteceu. Mas o rendimento, ele não teve um rendimento estável, né, dentro do futebol. Tinha altos e baixos. Sim. Agora, no salto, o rendimento era ótimo. Era muito bom. E Palmeiras usufruiu disso aí na primeira passagem dele. Se ele fosse mais comprometido, eu acho, ele se tornaria um grande ídolo. Hoje ele ficou com uma imagem muito ruim por alguns problemas extracampo aqui em São Paulo. Por que o Chile recentemente só tem treinador estrangeiro? Não tem treinador chileno na seleção? Eu acho que teve o Cláudio Borg, só pra gente lembrar, o argentino Cláudio Borg, teve o Pizzi, que não foi pra Copa, Sampaoli e agora Rueda. E o Bielsa ainda. Eu acho que pela globalização também em geral, e o futebol não fuge disso, se procurou novos conceitos, novas ideias, né? O futebol chileno sempre éramos medianos nesse sentido, por isso que não se tinha resultado. Quando chegaram profissionais capacitados e enxergando o futebol do momento e do futuro, as coisas funcionaram. Por quê? Porque a exigência faz, e o nível te faz, que o teu rendimento, se a maioria dos jogadores joga na Europa, o rendimento, quando você traz esse jogador para a seleção, se supõe que o rendimento tem que ser ou igual ou bem perto daquilo que eles têm lá fora. Sim. Se esses meninos tivessem jogado no Chile todo esse tempo, não teriam tido esse rendimento. Porque o futebol chileno, em geral, o nível é muito baixo. É baixo mesmo. Muito baixo. Então, por que a seleção era um caso raro e diferente? Porque a maioria foram feitos lá. Só que para esses meninos terem uma base, você tinha que trazer técnicos mais capacitados, como foi o Bielsa, como foi o Pizzi. Eu acho que o Pizzi não foi um grande aporte para o futebol chileno nesse sentido como trabalho a longo prazo. Sim. Foi muito pontual, até porque não foi para o Mundial, né? E, claro, saiu campeão da Copa América, mas isso pelo grupo. Que tinha que fazer um ponto em 3 jogos e perdeu os 3 jogos. Exatamente, e perdeu o jogo em Santiago. Então, quando você tem uma matéria-prima como os jogadores que você tinha Chile, e você agrega isso, o profissional de alto nível, o negócio que funcione de tal forma que você possa ter objetivo a longo prazo. E Chile teve, né? Só para lembrar que em Libertadores América, o futebol chileno só tem um título. Colo-Colo em 1991. Tem vários times vice-campeões, né? Com o caso do Cobreloa. Católica contra São Paulo. Isso, Cobreloa 2 vezes. Que Flamengo. Exatamente. Mas nessa época foram coisas esporádicas. Esporádicas. Né? Porque o grupo era bom e foram à frente, mas nunca se teve um trabalho a longo prazo como se teve na seleção. Sem dúvida. A seleção é totalmente diferente do nível do Chile, do futebol. Aqui no Brasil, então, a gente pode sacar você, o Sierra, que não foi tão mal no São Paulo. É um caso muito especial porque ele queria um rendimento muito alto quando ele vinha machucado, vinha com uma lesão muito grave. E ele não conseguiu se recuperar e manter o nível que teve pela contratação dele na União Espanhola, né? Que foi eu falo senhor Tele, porque não falo Tele, eu falo senhor Tele porque ele merece, né? Então, se ele exigiu muito o Sierra nesse momento, um rendimento e a parte de uma adaptação que é totalmente diferente. Sim. E aí nós tivemos o Letelier, jogou no Inter em 1990, o Valdívia mais recentemente no Palmeiras, mas o maior da história foi do Elias Figueiredo? Elias, na época porque o Elias saiu muito cedo do Chile, né? Com 16 anos, com 17 e 18 ele tinha sido campeão mundial 2 vezes com Peñarol. E depois na época do Pedro Rocha, toda essa feira no futebol uruguaio. Spencer e depois ele veio jogar muito cedo no Internacional, né? Qual foi a grande figura? No Inter, por exemplo, ele chegou no Inter em 72. E aí quem me conta é meu pai. Meu pai disse que ele foi o maior zagueiro da história do Inter e um dos maiores da história do futebol. Exatamente. Pela liderança, pelo estilo de jogo também, né? Dom Elias Figueiredo. E o Carlos Caselli é bom, que eu adoro história, viu, Rojas? Muita gente não gosta de história, mas eu adoro história. O Caselli, em determinado momento, não servia a seleção por causa do governo do Pinochet. Ele era contra a ditadura. Olha, ficou essa marca, né? Eu tenho uma história muito... e que eu vivi. Eu fazia parte do Mundial de 82, que foi na Espanha.
Quando Chile classificou para o Mundial, nós fomos convidados porque tinha uma seleção principal, que era dos caras de nome, com Caselli, Figueroa, enfim, e uma seleção de jovens. E nós fomos convidados ao Palácio do Governo. E Pinochet ainda era o ditador. E Carlos sempre foi contra o governo de Pinochet, sempre foi. Inclusive, Carlos foi o único atleta e personagem público que conseguiu entrar no Estádio Nacional a saber das situações dos presos políticos lá. Porque nem os soldados podiam parar ele com ordem de general, enfim, de todos os caras que comandavam. Ele conseguiu entrar. E entrou pela porta principal e falou assim, eu vou entrar, e os soldados baixavam na cabeça pro cara. Porque o Carlos sempre se identificou com o povo, pelas injustiças do povo. Bom, conseguiu ver os presos políticos lá. Inclusive a mãe teve presa lá também, né? Então ele sabia a importância do que é utilizar um personagem público a favor das injustiças que estavam se cometendo nesse momento. Bom, e aí, quando nós classificamos na eliminatória, nós fomos convidados ao Palácio do Governo. Todo mundo tá. E ele foi de gravata vermelha. O uniforme era todo terno azul, gravata azul, e ele era o único jogador de gravata vermelha. Nós sabíamos que ele era um personagem diferente. Um grande jogador e um personagem diferente. Aí quando Pinochet entrou na sala, ele estava sentado na poltrona do Pinochet. No trono dele, né? Porque ele era absoluto, Pinochet. E ele estava sentado ele tirou a faixa, porque o Pinochet deixava a faixa na cadeira, pegou e ele botou a faixa aqui. Na frente Quando ele entrou, falou assim, o Carlos Caselli falou para o Pinochet, falou assim, o que você está fazendo aqui? A partir de agora eu sou o presidente do Chile. Você não está vendo? E o Carlos estava com a faixa aqui. E vocês todos ali? Todo mundo aqui, ó. Que sensação. Muito dando risada, outro assustado, né? Porque... Aí Carlos começou a dar risada, tirou a faixa, aí, momento da foto. Preso. Foi impressionante. Aí o Pinochet falou assim, Carlos, fica aqui do lado direito. Falou, não. Do lado direito nunca. Então, do esquerdo. Mas, Carlos, fica aqui, não seja chato. Falou, não. Não falava nem meu general, falava. Nem falava com ele o nome dele. Falava, não, você não manda, não. Ele falou assim, você não me manda. Eu vou ficar do lado esquerdo. E ele ficou o tempo todo do lado esquerdo. E com gravata vermelha. E o outro teve que engolir, né? Claro. A idolatria que o cara tinha perante o país. Se você me põe num lugar, Elias Figueroa a nível internacional, ele foi um ídolo a nível internacional. Conseguiu muitos títulos a nível internacional. Agora, ídolo do povo é Carlos Caselli. Mas não por esse tipo de atitude, por tudo o que representou Carlos Caselli dentro e fora do campo. Então é um personagem diferente, né? Histórias até porque depois eu fui companheiro dele e convivi desde essa época com ele. E na Copa de 82 o Chile caiu num grupo com Alemanha, Áustria e Argélia. E aí o Chile perdeu para a Alemanha de 4-2, perdeu para a Argélia 2-1, né? Isso. E 3-2. 3-2. E acabou perdendo para a Áustria também. Perdeu 1-0. Perdeu 1-0. Ficou com 3 derrotas. Isso. Só que nesse grupo aí, a Alemanha e a Áustria combinaram um jogo para eliminar a Argélia. Lembra disso? Isso. A Alemanha precisava ganhar de 1-0. E a Argélia tinha um timaço. A Argélia tinha um baita time. Se a Alemanha ganhasse de 1-0 da Áustria, a Alemanha e a Áustria se classificavam e eliminavam a Argélia no saldo de gols. Mas foi o pior jogo da história dos mundiais. É uma coisa absurda. Uma coisa nojenta, porque a Alemanha fez 1-0 com 10 minutos de jogo. Não passava meio do campo. Eles ficaram trocando bola. Foi o maior pastelão, o maior acerto de jogo na história, na Copa da Espanha, que ficou marcado também. Mas, Lobas, eu adoro história também e não tem como a gente conversar sobre o episódio de 1989, né? Você me perdoe tocar nesse assunto. Não tem problema. Mas o episódio da fogueteira, a Rosinério Silva, né? Que inclusive depois posou nua para a revista Playboy. Por todo o caso. Depois ela faleceu, lamentavelmente faleceu. Ela faleceu, já falecida, é claro, pra gente contar essa história. E foi o episódio no Maracanã. No jogo de ida da eliminatória da Copa de 90, o jogo de ida lá no Chile. Sim, foi uma guerra muito grande. Foi 0-0. Mas essa história ali. Foi 0-0. Foi 0-0. E aí? Não, foi 1-1. 1-1. Aí é o seguinte, para explicar só. Não era eliminatória agora de pontos corridos. Não, era por grupo. Eram por grupos. Aí o Brasil tinha Chile e Venezuela. Então eram
3 times só e só passava o campeão. E quem fazia mais gols na Venezuela podia chegar a classificar no último jogo. Exato. O Brasil fez mais gols do que o Chile na Venezuela. Então podia jogar pelo empate, né? No Maracanã, para se classificar. O Chile tinha que ganhar o jogo no Maracanã. Até porque nós tínhamos empatado com o Brasil 1-1 em Santiago. Então, eu me lembro. Nós obrigava a jogar aqui por... Nessa época eu vivi tudo, que eu tinha 19 anos, já consumia muito futebol e jornalismo, e o jogo daqui ficou um clima de guerra, pelo que aconteceu lá, né? Exato, mas isso aí vinha desde a época da eliminatória contra o Uruguai. Aí foi uma guerra total, uma coisa absurda o que fizeram com Chile naquela época. Mas aí é outro nível, né? De dirigente, enfim. E essa história se levou para essa eliminatória contra o Brasil. Até porque entre essas duas eliminatórias, nós tivemos uma Copa América que nós tínhamos eliminado o Brasil na Copa América em Córdoba. 4-0. Rubens Zamorano. Então, você pensava que essa seleção chilena podia ser frente de igual a igual para aquele Brasil, que pela história era muito difícil. E se chegou nessa instância de muita confusão dentro e fora do campo. Teve confusão no primeiro jogo lá contra o Brasil, que foi expulso o Romário e um companheiro nosso chileno. Vocês fizeram e teve um problema fora ali com a polícia, com os torcedores. Teve muito tumulto. E se chegou inclusive, a Chile tirar a Chile de Santiago para fazer menos gol na Venezuela, que tivemos que jogar em Mendoza, e o Brasil jogou com a Venezuela aqui em Brasil. Vocês jogaram na Argentina, então? Jogamos. A FIFA nos tirou de Santiago, porque se não fazíamos 8-9-0 na seleção venezuelana, podíamos chegar no último jogo aqui, sempre e quando tivéssemos um ganho do Brasil em Santiago, com muita diferença de gol. Por isso também nos tiraram de Santiago. Então, estava um clima absurdamente complicado. Não só para o Chile, para a seleção brasileira também. Porque no sorteio da eliminatória, quando o Brasil percebeu que podia ficar fora do Mundial por diferença de gol, nos tiraram de Santiago para jogar com Venezuela. Então foi uma confusão generalizada. E nessa confusão generalizada aconteceu todo o que aconteceu durante o jogo em Rio. Claro que foi uma situação individual, no meu caso, que não foi uma coisa em conjunto, foi uma coisa individual, que levou a Chile depois a ser punido até por o Mundial de 94. Vocês foram punidos por 5 anos, né? Exato. Chile não participou do Mundial de 90. Da eliminatória, não pôde jogar a eliminatória. Isso aí, 94 foi punido e começou a eliminatória até 98. Até 98. Que voltou Mas foi uma eliminatória, a pior eliminatória que se viu em Sudamérica nesse sentido. Era uma de bastidores que se direcionava para certo lado, de repente, muita confusão. Então, mas isso vinha desde a época do Mas desculpa eu te perguntar, porque o que passou pela tua cabeça naquele momento? Você entra no sistema... Veio o sinalizador na tua direção... Não, mas isso aí é uma história aí difícil de explicar, porque é uma história que eu nunca tive vinculado com esse tipo de situação. Lo que a gente... Eu, pessoalmente, uma pedrada, uma pilha, porque já tinha acontecido com nós, contra o Uruguai na outra eliminatória atrás, e isso acontecia normalmente. Se você vai jogar uma Copa América ou um jogo de Copa Libertadores, até hoje existe isso aí. Que os caras jogam. Naquela época não tinha nem proteção, nada. E os juízes faziam que não enxergavam nada. Então, era uma coisa absurda. Aí, o momento estúpido que o ser humano tem, e falou assim, não, aqui eu tenho que fazer alguma coisa para ter uma possibilidade de um terceiro jogo, em campo neutro. Em campo neutro. Mas só que foi uma coisa individual, não foi coletiva, não foi pensada pela federação, por ninguém. Até porque as punições foram diferentes, né? Pô, você foi banido do futebol. Eu achei exagerado até. Você tem que ser punido. O teu erro foi muito grande. Mas não precisava ter te banido do futebol. Não, você, quando uma pessoa comete um erro, você tem que punir a pessoa. E eu levo isso para a minha família. Se meu filho comete um erro, eu tenho que punir meu filho. Só que através do tempo você tem que dar uma possibilidade de ele se reivindicar com o pai. Bom, isso levando essa parte familiar à parte de trabalho, eles não me deram essa possibilidade. Por isso que foi absurdo.
Porque até no livro de regulamento do comitê disciplinar se falava uma falta grave em qualquer área de futebol, 1 ano de suspensão. Se é reincidente, 2 anos de suspensão. A partir dessa época comigo, o livrinho do comitê disciplinar mudou. Sim. Mas só que mudou para alguns jogadores só. Porque eu nunca fui mais reincidente. Nunca fui mais. Agora, teve um jogador a nível mundial que foi reincidente. Tem uma falta muito grave. Qual? Maradona. Maradona, verdade. E pôde jogar. Então, por que o livrinho de regras serve para um e para outro não? Então você vai procurando coisas que, lamentavelmente, em um sistema que era muito poluído, e espero que isso melhore muito mais, que melhore, mas era um sistema muito poluído em todas as áreas, né? Já seja com arbitragem, já seja, enfim, o que todo mundo sabe o que a FIFA Você foi fazia, pego né? como exemplo, então, Rojas. Foi mais ou menos isso. Fui porque eu fui responsável de um mau exemplo. Eu dei um mau exemplo. Eu tinha que ser punido. Mas ao mesmo tempo que você pune uma pessoa, você tem que ser... Dentro de tua área, você pode ter uma reivindicação. E essa reivindicação nunca tive. Depois de 10, 12 anos que eu já estava no São Paulo, estava trabalhando em outra área, o sindicato de jogadores fez um pedido para a FIFA amnistiar todos os jogadores que nesse momento estavam punidos. Mas uma punição assim nunca existiu em lugar nenhum. O Astengo jogava no Grêmio. Jogou no Grêmio. Jogava no Grêmio naquela época. Isso. O Astengo também foi punido, mas não foi mas banido. Foi punido. Não. Ele foi punido por ter tirado o time de campo. Preso. Tirou o time de campo. Mas porque que na verdade, saíram de campo? Mas, até na verdade, quem retirou o time de campo foi o diretor. Foi o diretor. Foi ele. Sim. Caiu a responsabilidade nele. Por que, preso? Porque ele era o vice-capitão. Entendeu? Mas quem tinha que ter as calças bem posicionadas eram os diretores. Só que a gente não tinha diretor, não tinha presidente. Era se tinha na FIFA uma bagunça geral, uma coisa nebulosa muito grande, você não se imagina o que era a seleção chilena, era uma várzea. Fora do campo era uma várzea. O jogo já estava 1-0 para o Brasil, o Careca tinha feito 1-0. Foi o último gol que eu tomei a nível de futebol ativo, né, como jogador. Agora, então, mas o Brasil tinha uma seleção que era muito difícil. Era bom time. Agora aqui, ó, que história, né? Que história. É a primeira vez que eu te pergunto sobre isso, mas eu sempre tive essa curiosidade também. Mas não foi um negócio premeditado, então? Foi no momento. Foi premeditado por mim, mas não por um coletivo. Porque se o coletivo tivesse tido comprometimento comigo, a minha atitude individual, também teria sido punido. O futebol foi punido do Chile porque já tinha um histórico contra o Uruguai na eliminatória passada, que também teve confusão, muito parecida ao que teve o Brasil no primeiro jogo. Então o Chile já estava com cartão amarelo, assim, digamos. E depois aconteceu tudo isso aí, mas quem não soube defender o posicionamento da Federação Chilena foram os próprios dirigentes chilenos. Porque não tínhamos dirigentes chilenos que se posicionaram perante nada. Eram mero figurantes. Mas mero figurante. Nós vimos jogar, teve uma época que nós fomos jogar um jogo em Curitiba contra o Brasil. Eu lembro. Que foi 1-1. Eu lembro. Não tínhamos agasalho para viajar. Seleção chilena. Nós fomos jogar um jogo contra a Argentina. Não tínhamos bola para treinar. Olha só, isso na década de 80. Na época de 80. Falando da década de 80. É outra época, porque a época começou a ser diferente como marketing esportivo a partir dos anos 90. Sim. Né? Aí começou toda uma movimentação. Agora, era uma várzea. Era uma briga constante entre jogadores de seleção, até com o seu próprio presidente. Então, não tinha uma fortaleza na qual falar assim: esses caras fora do campo nos representam e nos vão a proteger perante as autoridades. Não tínhamos isso, éramos só nós. E com toda a bagunça que era a nível sul-americano, você sabe mais que ninguém. Sim. E que acontece até agora. Toda hora. Nós vimos na última Copa América, na última Libertadores, que um jogo de final não conseguiram jogar em Sul-América e tiveram que levar para a Europa. Então, a bagunça continua. E vai continuar mentre estejam interesse comprometido. Então, o Brasil tem que ter muito cuidado nesse sentido, porque eles estão se armando lá fora. Agora, e a preocupação minha, na próxima Copa
Copa América. Próxima Copa América. Né? Que vai ser em Colômbia e na Argentina. O ano que vem. Agora Então, em 2020. O Brasil tem que se proteger muito nesse sentido. Então você teve que encerrar a carreira com 32 anos. Não, eu tinha 29 para 30, né? 29 para 30. Você nasceu em 57? 57. Então, em 89 você tinha 32. Isso, 32. E aí você teve que parar com o futebol. E você jogava no São Paulo. Eu tinha contrato no São Paulo, só que um mês depois eu acabava. Depois de um mês daquela eliminatória, eu tinha que voltar para São Paulo e assinar um novo contrato. Eu tinha um contrato, lembro naquela época, a cifra de $500 mil por mais 2 anos, que era muito dinheiro. Sim. E se me apresentou a possibilidade também de jogar na França, porque o Pita, que era jogador do São Paulo, ele queria voltar para São Paulo porque não estava tendo problema na França, ou tinha se machucado, e ele estava precisando de um goleiro ir para a França, ou seja, era uma troca. Então, tudo isso que ficou no ar, sumiu de um dia para outro. Óbvio, por causa de uma atitude individual irresponsável, que foi do meu caso. Ninguém mais. Eu estava no auge com 32 anos. Claro, e aí quando o Tele me convidou para trabalhar, o senhor Tele, não pensei 2 vezes, já numa semana eu estava de volta. Aí, e quando ele me apresentou essa possibilidade, eu falei, senhor Tele, eu não fiz curso, eu só fui goleiro. Falou, não me interessa. Eu quero que você volte, só que você vai trabalhar no amador, você vai fazer o curso de técnico, e logo, depois de tudo isso aí, de passar esse tipo de situação, eu te puxo para o time profissional. E foi assim. Com 5 ou 6 meses já estava no time profissional e aí consegui trabalhar com o Sete. Aí você tem uma história. Sete foi o grande ídolo do São Paulo. Foi. Porque eu saí do São Paulo. Senão o Sete não teria chegado no São Paulo. O Zete era do Palmeiras, as pessoas. Palmeiras estava o Sete tinha se machucado. Tinha quebrado a perna. No Rio. Tinha quebrado a perna. E o Palmeiras não quis renovar o contrato, eu já tinha saído, fazia pouco tempo do São Paulo. E o Sete chegou a se recuperar praticamente no São Paulo, e aí São Paulo começou a tratar com ele e contratou ele. E foi um grande goleiro, e ele merece muita coisa mais, por ser como é o Sete. Porque ele foi uma das grandes pessoas, junto com o Raí, junto com o Miller, para me trazer de volta e falar com o Tele para me recuperar na área esportiva. E aí o Tele me abriu as portas de São Paulo junto com quem? Comandante Rolim, né? Da TAM, o Fernando Casal do Rei, que era presidente naquela época. Está vivo ainda, tranquilo. Fernando Márcio Aranha. E toda essa turma, o Caboclo, que é o pai do Rogério Caboclo. Agradecido sempre porque foram eles que viram não o jogador, senão a pessoa. E isso não tem e nunca vai ter um valor para mim nesse sentido, porque eles, olhando a pessoa, para mim tem mais valor que olhar um jogador de futebol. Que história de vida. Eu quero dizer que eu estou convivendo com o Rojas em momentos por exemplo, ocasionais, como agora, que é uma honra eu estar entrevistando ele, e é uma grande história, realmente, uma grande história, e todas as pessoas que eu conheço no futebol te elogiam muito como o teu caráter, né, e como a tua retidão, que você está acabando de desabafar aqui, que foi um momento de estupidez, um momento que o ser humano pode falhar. Isso. Não tem problema nenhum em relação a isso, mas que realmente a FIFA, eu acho que, na minha opinião agora, ela te pegou de bode expiatório na época, né, para dar uma punição. E não solucionou absolutamente nada. Exatamente, para dar uma punição no Chile, na Federação Chilena, e usou o episódio do Roberto Rojas em 1989 para punir o Chile por 5 anos e banir o Rojas do futebol, que foi um negócio realmente lamentável. Para a gente fechar e te agradecendo muito, como que é o São Paulo agora? Você chegou a ter a oportunidade de voltar a trabalhar com o São Paulo? O Raí chegou a te procurar, eu estou conversando com o Raí, estamos elaborando um trabalho nesse sentido para poder trabalhar com jogadores jovens. Legal. Eu poder ir em algum lugar e ter jogadores jovens, mas isso ainda não foi concretizado de parte do São Paulo. E eu espero que num curto prazo as coisas se definem nesse sentido. Claro. Eu sei que o São Paulo está passando um momento difícil, mas para mim seria trabalhar de novo no São Paulo uma coisa maravilhosa, porque eu não saí muito bem do São Paulo, né? Então, às vezes as pessoas não gostam da gente, mas eu adoro São Paulo como instituição. São Paulo, às vezes, certos personagens passam pelo São Paulo que não vão com a cara da gente. Normal. Agora, São Paulo, instituição,
fora de série, para mim, fora de série, né? Porque eles me valorizaram muito como pessoa e através do tempo eu me preparando na parte profissional, demonstrei que fui útil para um trabalho que São Paulo teve com dois grandes goleiros. Primeiro o Sete, que consegui trabalhar com ele, e depois com o Rogério, que eu peguei ele muito jovem, mas ele já vinha bem de um trabalho de Valdir de Moraes, Joaquim Valdir de Moraes, um professor de todos nós, como preparador de goleiro. Um monstro histórico. Histórico. E aí eu desenvolvi um trabalho junto com o Rogério, né? E deu o que deu. Roberto Rojas. E trabalhei com muitos técnicos no São Paulo. Mas, Pepson, Cilinho foi o principal. tenha certeza que eu nunca entrei em trabalho de técnico nenhum. Nunca quis ser técnico. Eu fui técnico em São Paulo em 2003, porque o São Paulo também estava passando uma crise complicada. Boa história. Roberto Rojas e Milton Cruz juntos. O Milton também já esteve aqui, conversou conosco. Vocês levaram o São Paulo para a Libertadores de volta em 2004. Foi assim, porque o Oswaldo saiu. Exato. Foi um sábado de manhã, na hora do almoço, o presidente, que era Marcelo Portugal Governo, me liga para minha casa e falei: está me ligando por quê? Eu sou preparador de goleiro, não sou. Não, vem aqui uma reunião, quero conversar com você. E aí eu me encontrei com o Oswaldo de Oliveira, tinham dispensado o Oswaldo 2 minutinhos antes. Me encontro com ele na escada do centro de treinamento e falo assim: o que aconteceu? Não vai lá que o presidente quer conversar com você. Até essa hora eu não entendia nada, né? Aí o presidente falou assim: amanhã você vai dirigir o time contra o Atlético Mineiro. Aí eu falei até um palavrão, falei: presidente, pelo amor, se você tem que mandar embora alguém, faça na segunda-feira. Como que nós vamos fazer isso se nós temos um jogo importante contra o Atlético Mineiro? Não. Você vai dirigir o time amanhã e quem que vai te ajudar? Ele me falou. Aí eu falei, fiquei pensando assim, em 2, 3 nomes. Era o Toninho, que foi o goleiro do São Paulo, que estava nas categorias de base. Sim. Aí eu falei assim: bom, o Milton já está aqui já. Mas o Milton não estava aí no centro de treinamento. Eu falei: pode ligar para o Milton para ele me ajudar. Porque nós sabíamos mais ou menos o arroz e feijão do dia a dia que nós precisávamos fazer. Sim. E aí o Milton foi muito útil. Mas fui eu que pedi o Milton para vir a trabalhar comigo, porque o Milton tem uma capacidade de enxergar de uma leitura de jogo que eu não tinha nesse momento. E você precisa de pessoas que enxerguem no futebol. Eu de lá embaixo, né, comandando, e ele me dando uma visão totalmente diferente de lá em cima. E foi assim que a gente evoluiu, empatamos, perdíamos, mas ganhamos, e nós conseguimos levar o São Paulo para a Libertadores. Levar o São Paulo para a Libertadores, campeonato de pontos corridos em 2003. Ficamos muito tempo primeiro. Muito tempo. Tanto assim que depois o Cruzeiro embalou e o Santos 10, 12 pontos. Exatamente. Mas na Copa Sul-Americana vocês tocaram 4-0 no Grêmio dentro do Olímpico, que eu estava nesse jogo. Dentro do Olímpico. 4-0. Era o Tite o técnico do Grêmio. Era. E aí a torcida até invadiu o campo, lembra? Mas aí chegamos na semifinal. Isso. Contra o River, que nós perdimos 2-0 lá. Aquela confusão aqui. E aqui nós ganhamos 2-0, gol de Tardelli. Isso. E aí teve aquela confusão. Eu tinha uma relação de jogadores que tinham que bater os pênaltis, onde não era o Lugano nem o Sousa, que foram os que erraram. Sim. Era o Fabiano, o lateral, era Simplício, era Jean, Rogério, e Luiz Fabiano. O Jean zagueiro. Mas Lugano não era para bater pênalti. E aí o São Paulo teve uma briga no final do jogo, foram expulsos, e aí tivemos que mudar. Eu já tinha sido expulso também, porque eu invadi o campo para separar os jogadores. Né? Aí um juiz argentino me expulsou, e aí o Milton nomeou os jogadores e nós perdemos nos pênaltis. Eu me lembro, foi uma batalha campal. Mas foi um jogo espetacular. O Luiz Fabiano dava voador em todo mundo depois. Um absurdo, foi uma coisa, mas a gente se perdeu nesse sentido, mas como time a gente podia ter chegado mais longe, né? Roberto Rojas, muito obrigado. Sempre um prazer conversar contigo. Muito obrigado, muitas graças. Você falou que eu era meio brasileiro, meio chileno. Não, para mim você é brasileiro. Acertou, sabe por quê? Porque o fígado que eu tenho brasileiro é impagável. É impagável o fígado. Porque eu fiz transplante de fígado um tempo atrás. Agradeço todos os médicos que botaram todo o seu profissionalismo para me tirar dessa situação. Fiquei 10 anos de saúde muito mal. Todos os médicos do Albert Einstein, as enfermeiras em especial.
essa pessoa. Por isso que, graças a Deus, estou falando de novo contigo futebol, porque senão não estaria, se não fosse por essa pessoa, não estaria falando de futebol nesse momento. É mesmo? Porque fiquei 10 anos muito mal, muito mal. A punição da FIFA te deixou muito mal. Não, foi uma doença, né? Uma doença. A doença, ela teve... Não, foi uma doença de hepatite C. Não teve nenhuma relação. Não. Porque depois que eu saí do São Paulo, fui a trabalhar no Sporting do Recife com Neucinho. Eu lembro. E logo depois que saímos do Sporting, aí me peguei hepatite C, que isso já vinha mais ou menos o que os médicos falam de uns 15, 18 anos atrás. E aí me pegou o fígado e aí comecei minha saúde a se deteriorar. E graças a Deus, esses médicos me salvaram nesse sentido. Você é um grande cara, viu? Grande cara, uma grande história de vida. Tem quantos filhos? Dois. Paz Belém e Paulo César. Tenho neto já. Clarinha e Enzo. Eu espero que Enzo seja um jogador de futebol. Ele gosta de bola. Não sei se a bola gosta dele, mas enfim, o tempo dirá. Que legal. Só não vai ser goleiro que nem o avô. Não, o goleiro não sofre muito. Mas eu sempre estou acompanhado com minha esposa, que está aqui atrás, está conosco no estúdio. E agradeço a ela também por todo o que deixou de fazer profissionalmente, por me cuidar também, né? Porque não foi preso, foi duro, cara. Foi duro, mas aí eu percebi quem realmente eram meus amigos. Eu sempre tive bons companheiros, mas percebi que só eram bons companheiros. Amigos, muito poucos. E olha, não cabe na minha mão, é numa mão. Rojas, a gente sabe, é nessas horas que a gente vê. É duro, meu filho. Tem toda a razão. Quando a gente tem um tropeço na vida, é que a gente vê quem é que está do lado, né? Parabéns à dona Viviane, está aqui conosco, está acompanhando a entrevista. Roberto Rojas, grande nome do futebol, chileno, radicado aqui no Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Você continue conosco, interaja, mande seus comentários, debata suas observações. É sempre um prazer, nesses 2 meses de canal, receber a sua audiência. Canal Prédio CFC no YouTube, sempre aqui esperando por vocês. Grande abraço.